Salmo 1, 3, 9, diz assim a Escritura: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra Ti, e como Teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? Eu não desprezo os que se levantam contra Ti. Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Ó Deus, diante desta palavra bela e cheia de verdades, Pai, a única coisa que podemos fazer é nos prostrar diante do Senhor, que aqui é revelado. Um Deus infinito, de poder e essência santa e infinita. Um Deus que conhece o nosso coração e a nossa alma. Um Deus, ó Pai, que está conosco onde estamos e iremos. Tamanho demais é as verdades destas palavras na Tua palavra, na Sua Escritura, na Bíblia. E pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que isso faça sentido na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ah, queridos, que coisa maravilhosa é a gente poder ter os olhos desvendados para contemplar plenamente Deus. Nós não temos essa habilidade sozinhos. Se Deus não faz algo semelhante a isso que vemos aqui no Salmo 139, nós saberíamos da sua existência, poderíamos até agir em adoração diante do Deus que sabemos, mas Ele se desnuda, Ele se mostra, e Ele faz com que os nossos corações sejam preenchidos com a verdade a respeito dEle. É algo grandioso demais para nós. Mas o melhor de tudo isso é que Deus está nos preparando para conviver exatamente com Ele. Para contemplarmos Ele em todas as suas perfeições, como a Escritura nos mostra. E certamente é muito mais além do que a Escritura já nos revelou. O salmista,
que aqui é o Davi, o rei, aquele menino que foi usado por Deus para matar Golias, o filisteu. Aquele homem que foi escolhido pelo Senhor, assumiu o reino, ou o reinado, mas foi um homem pecador, que desejou ter uma mulher que não era sua, que fez o esposo dela morrer em frente de batalha para que ele ficasse com ela. Foi um homem que teve uma vida bastante conturbada na sua realidade familiar, mas foi um homem transformado e tratado como um homem segundo o coração de Deus. Tem esperança para nós, plena. E esse homem, ele foi usado também para ser instrumento onde Deus usaria para que, inspiradamente, ele pudesse registrar alguns detalhes a respeito do Senhor. Nós vimos na semana passada e nos alegramos, sem sombra de dúvida, nas coisas que foram ditas. O que o texto nos traz aqui, no início, é que nós temos um Deus que é onisciente. Um Deus que conhece todas as coisas. Ele sabe quando eu ando, quando eu paro de andar, Ele sabe quando eu me deito, Ele sabe quando eu me levanto, Ele sabe as palavras que eu vou falar, que vão sair dos meus lábios, mas que ainda estão na nossa mente. É isso que o texto diz. E isso traz para nós preocupação, porque é um Deus que conhece esse ser pecador, mas ao mesmo tempo traz conforto, porque Deus, ao nos conhecer, Ele nos trata para ser como Ele quer que sejamos. O texto vai trazer também duas outras informações muito importantes. Ele não é só um Deus que conhece todas as coisas, é um Deus que está em todo lugar. Ele é onipresente. E isso tem várias significações, vários propósitos de Deus ser assim. E além do mais, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é onipotente, nada é mais poderoso do que Deus. E todas as coisas dependem dEle. E é por isso que Ele é Senhor e Ele exerce o seu senhorio. Esse Deus que nos é apresentado aqui, é um Deus que, como lhes disse, promove temor e consolo em nós, ao mesmo tempo. Ele nos consola porque, apesar de Deus nos ver na tristeza, na dor, na enfermidade, Ele conhece cada detalhe das nossas lágrimas. Ele sabe exatamente a ferida e o tamanho que ela tem, a sua profundidade. Cada detalhe da nossa vida, e mesmo assim, em Cristo, Deus nos ama. Deus nos cura. Deus nos perdoa. Deus nos santifica. E vem nos buscar para vivermos no céu com Ele eternamente. O Deus que tudo sabe também é o Deus que em Jesus veio nos buscar. Fará isso concluindo a nossa salvação. E enquanto isso, Ele está nos transformando. E exatamente esses os detalhes que nós vimos no nosso primeiro estudo. E tendo em mente essas verdades, que somos totalmente conhecidos por Deus, o Salmo agora nos mostra que esse Deus que nos conhece, também está conosco, Ele anda conosco, e Ele nos transforma. E qual é a situação ou a atitude que o homem deve ter? Observem, eu já chamei a atenção de vocês semana passada, para as primeiras coisas e últimas coisas que o autor traz. No verso 1 ele diz, sonda-me. O Senhor é aquele que me sonda e me conhece. O Senhor já sabe de tudo. Por quê? Porque o Senhor já me sondou. Aí chega no verso 23, ele pede para Deus, sonda-me. Na primeira ele afirma. Na segunda ele diz, continue, Senhor, sondando o meu coração, para que o Senhor me prove, para que o Senhor trate os meus pensamentos. Olha para ver se existe algum caminho mau. E se existe, me guia pelo teu caminho. É a atitude final de alguém que se rende diante do Senhor. Então, vamos para a segunda verdade do texto a respeito de quem Deus é.
A segunda coisa que nós vemos está do verso 7 ao verso 12, onde Deus é apresentado como aquele que está em todo lugar. Nós nos maravilhamos com o conhecimento de Deus, e hoje é dia de nos maravilharmos e contemplarmos a presença de Deus. Ele diz no verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Onde eu vou estar sem que o teu Espírito esteja comigo? Para onde eu vou fugir da sua face? Tem um lugar que eu posso fugir e o Senhor não estar ali e contemplar a minha face? A conclusão do salmista é: não existe fuga possível. Ainda bem. Eu não vou fugir para um lugar onde Deus não está. E eu fico pensando, Senhor, que tristeza para mim. Não o Senhor está comigo, mas eu em algum momento da vida agir como se o Senhor não tivesse exatamente no lugar onde eu estou. Já aconteceu de você se achar fazendo algo e você pensar: meu Deus, Deus está vendo isso que eu estou fazendo. E aquilo bater dentro de você e você sofrer com aquilo. Eu gostaria que você visse além do sofrimento. Deus nos olha, Ele sabe o que está acontecendo. Isso, de uma certa forma, é peso, mas ao mesmo tempo, e sobrepuja, é consolo. Isso é algo que me leva a desejar a presença de Deus e a ação de Deus. Como aquela criança que vai com a mãozinha no lugar onde ela não pode ir. E você diz: olha, eu já coloquei um preceito para você, filho. Você, claro, não fala desse jeito, mas não pode. Você já deve ter dito isso várias vezes para o seu filho. Aí não pode. E ele retém, ele volta, e aí você olha para lá e ele vai com a mãozinha de novo. E aí você olha e fala: não pode. E passa um pouquinho, e eu lembro da Thaís fazendo isso com o aparelho de som que a gente tinha em casa. Naquela época os aparelhos eram grandões assim, Lembra daqueles 3 em 1? 3 módulos? Era aquilo. Ela adorava o tanto de botão que tinha lá, e de tecla, de querer mexer naquilo. Deus está vendo, mas agimos como crianças. Deus reina nas alturas. Ele é o Senhor dos céus. Você pode pegar uma aeronave, um foguete, qualquer coisa, e subir no espaço, e quando você estiver lá, você pode ficar tranquilo, certo de que o Senhor está ali. Deus domina as profundezas, aquelas que nunca ninguém chegou lá, só sabemos que existe. Deus é um Deus que nem se eu pudesse e fosse ao Sheol, ao mundo dos mortos, Deus tem governo sobre tudo isso. Nem o céu, nem o inferno estão fora da autoridade de Deus. Debaixo da presença de Deus governando. Quem pensa que pode escapar de Deus, está se auto-enganando e deixando de ser direcionado. E está deixando de experimentar a graça da paz, da presença de Deus ao seu lado. Viver como se Deus não conhece, não sabe porque Ele não está presente, é tolice, é fugir de uma bênção maravilhosa. Deus está comigo. De uma certa forma, quase que de maneira inconsciente, apesar de ter consciência, alguns entenderem isso, nós dizemos para os outros: vai com Deus. Fica com Deus. Já disse isso para alguém? Vai na paz do Senhor, Ele produz paz. Onde Ele estiver e você estiver, Ele é o Deus da paz, Ele vai estar ali. Nós dizemos isso de forma tão natural, mas que biblicamente é algo sobrenatural. É algo que vai além daquilo que nós podemos fazer ou entender.
Deus está aqui agora, no meio de nós. Deus está aqui agora e nós não estamos desejando nos afastar dEle. Ele está recebendo os nossos louvores. Ele está ouvindo a exposição da sua palavra e julgando cada uma das palavras que são ditas. Por isso existe um peso tão grande sobre aquele que fala, sobre aquele que prega. Essa semana, uma senhora da nossa igreja perguntou para mim, e aí, o senhor tem isso? O senhor fica ansioso? Eu disse, eu não acabo esse negócio de ansiedade. Todas as vezes, eu sei que eu vou estar na presença dos irmãos, eu vou estar na presença de Deus. E isso é grande demais. Eu não posso fazer de maneira inadequada, eu não posso me comportar na presença de Deus, usando a palavra de Deus, em nome e no poder de Deus, e fazer isso de maneira errada. E isso tem que se aplicar em toda e qualquer parte da minha existência. Não existe para onde fugir. Gera temor, mas gera consolo, e gera responsabilidade. Essas palavras não eram palavras de reclamação. O salmista não está dizendo, eu estou querendo fugir do Senhor, mas todo lugar que eu vou, você vai. O Senhor está junto. Eu tenho 2 cachorros em casa. Vocês sabem disso, já falei disso várias vezes. 2 salsichinhas. É o bicho mais arisco que eu já vi entre os cachorros. Não para um segundo. Ele adora latir. Quando eu chego, ele late. Quando eu saio, ele late. Quando ele está perto de mim e quer alguma coisa, adivinha o que ele faz? Late. Quando eu vou para o banheiro, ele quer entrar junto. Quando eu saio, quando eu subo a escada, quando eu desço a escada, quando eu vou para a cozinha, quando eu sento para eu almoçar, tudo que eu vou fazer, adivinha onde ele está? Do meu lado. Não é um não, são os 2. Um senta do lado do outro. E eu sento para trabalhar, eu sento para fazer um sermão, eu passo uma manhã inteira, uma tarde inteira, adivinha onde eles estão? Do meu lado. E eu fico pensando, Deus não só entra dentro de mim, conhece o que eu penso, mas Ele está presente. Uma outra ideia que o texto nos traz é que não existe distância geográfica que nos afaste de Deus. No verso 9, no verso 10 diz, se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. O que ele está dizendo, o salmista, se eu for para o ponto mais distante, a leste, nas asas da alvorada, pensando aqui no mundo em que ele viveu, se eu vou para o lado leste, onde as coisas acontecem, onde existe o alvorecer, aquela região, eu estou tentando, o Senhor está lá. Se eu for para os confins dos mares, e o mar estava realmente a oeste, e se eu entrar nesse mar e for embora, ele não sabia o tamanho daquilo que era, é muito maior do que ele pensa. Mas se ele for para os confins, para os limites, Deus já está lá, já estaria lá. Se eu quisesse ir, Deus estaria lá. Só que ele não fala só o fato de Deus estar em todo lugar geograficamente, mas ele fala do ato de Deus que está em todo lugar. Ele diz, o Senhor cuida. O Senhor cuida. Não é isso que diz o texto? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Eu fico pensando se é só a ênfase na presença de Deus em todo lugar, e não é. O que o salmista está querendo fazer-nos entender é que Deus está em todo lugar, porque é Ele que nos guia. É Ele que nos orienta na vida. É Ele que direciona os nossos passos. E conta-os. E sabe cada um deles. E nos fortalece para dá-los. E eu fico pensando como alguns passos na nossa história, na nossa existência, são difíceis de serem dados. São difíceis.
Eu confesso a vocês que é extremamente desafiador no trabalho pastoral ajudar alguém a sair da inércia porque está sofrendo alguma coisa. Normalmente nós paralisamos, nós perdemos forças, nós perdemos o alvo, nós nos sentimos sós. E o que o salmista está dizendo é, se eu for para lá, ou se eu for para cá, Deus me guia. É Ele que me conduz, é Ele que eu tenho que crer que tem propósito em todas as coisas, e Ele vai me guiar. Sabe por que nós ficamos angustiados em certas situações da vida? Porque nós não sabemos como vai ser daqui para frente. Várias coisas geram essa insegurança na vida de cada um de nós. Ontem, uma irmãzinha, quando eu abracei e falei a respeito da sua mãe, eu disse para ela, eu não sei, mas Deus sabe. Foram as palavras que eu disse para ela. É muito difícil, irmãos, e só a palavra de Deus pode nos guiar. E eu preciso saber que eu não sei o que vem depois, mas eu sei que Deus vai me guiar. Eu não sei como vou viver a partir de agora, mas Deus sabe. E ontem uma irmãzinha falando do seu pai que aposentou, ela disse, eu fiquei muito preocupado com a aposentadoria do meu pai. Muito. E ela disse, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Ele é outro. À sua disposição, ele começou a se envolver com coisas que são preciosas, que ele não podia fazer por causa do trabalho, ele não tinha tempo, não tinha esforço possível, energia, e agora ele está vivendo todas essas coisas. E ela diz que ela continuamente tira dele certas preocupações que ele não precisa ter mais, para que ele possa caminhar esse novo momento, porque ele não sabe como é. Mas Deus sabe. É Ele que guia. Eu não sei quanto a você, isso me traz conforto. Ele não sabe onde eu vou pisar, mas Ele sabe onde eu vou pisar, mas eu não sei. Mas isso me basta. Só que não é só isso. O texto diz uma outra verdade que daria para pregar aqui nessas duas verdades, alguns sermões, e vocês sabem como eu trabalho, o texto diz que esse Deus que está em todo lugar, Ele tem a sua mão direita para me sustentar. Estranho, a mão direita era a mão de honra na cultura hebraica e oriental, de uma maneira geral, e é ainda. A mão direita é a mão que se faz as coisas principais, é aquela que eu demonstro o meu favor, que eu demonstro a minha força, que eu demonstro o meu poder. E Deus, com a sua mão direita, Ele usa a mão direita para me sustentar. Não estou dando conta, mas Ele sabe qual é a força que você precisa. Ele tem uma ferramenta que mede a necessidade do aperto do parafuso ali, e Ele diz, aqui precisa de uma força X, e Ele vem cá, e Ele me sustenta para que eu não fico, como a gente usa, espanados. Já usou essa expressão? E diante da situação eu espanei, dando a ideia de que não sei mais o que fazer, já não dou conta mais. Mas Deus sustenta. Por quê? Porque é um Deus que conhece, é um Deus também que cuida, é um Deus que guia, é um Deus que sustenta. É interessante que Ele traz as perfeições de Deus, a onisciência de Deus, Deus conhecendo todas as coisas, e faz as suas aplicações. E agora Ele diz, olha, esse Deus está em todo lugar e está trazendo as aplicações disso para a nossa vida. Talvez você esteja agora, hoje, nesse exato momento, vivendo transições difíceis, em mudanças dolorosas. Talvez hoje, agora, você esteja em incertezas pessoais, emocionais,
profissionais, incertezas familiares, incertezas da saúde, descobriu alguma coisa que está ali. Quero te dizer que Deus está com você. Essa semana, quarta-feira passada, eu estava na UTI com uma senhorinha. E eu disse para ela, eu vou orar com a senhora, posso? E ela estava frágil. Ela estava assim, desligadinha. Mas nesse dia, nessa hora, parece que ela foi acionada. E a filha do meu lado, e ela disse, nossa, ela está muito bem. E eu disse, posso orar? Eu vou pedir a Deus pela sua vida. Ela disse, eu creio. Foi isso que ela disse. Ela não falou outras coisas, ela disse, eu creio. A filha estava do meu lado. Eu só vi ela fazendo aquele. Tipo, é tudo o que eu queria ouvir dos lábios da minha mãe. Eu creio. Enquanto eu orava, ela dizia, amém, amém, amém. E nós a deixamos dormindo. Queridos, existem certas transições na vida da gente, em que são transições difíceis. Mas quando eu sei que Deus está presente, eu descanso. Lembre disso. Se hoje você está passando por dificuldades, seja quais forem, talvez seja alguma coisa que eu não falei aqui, não importa, Deus está com você. Deus vai te guiar e Deus vai te sustentar. Louvado seja o Senhor. Deus está conduzindo você, Deus está sustentando você. Eu lembro de Josué, capítulo 1, verso 9, que diz, seja forte e corajoso. Quem estava dizendo isso? Não tenha medo, nem fique assustado. Quem estava dizendo isso? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É a confirmação exatamente do Salmo 139, versos 9 e 10. É maravilhoso demais para nós. Queridos, existem alguns momentos em que a gente corre risco, muitos perigos, mas é um risco da escuridão. A escuridão aqui na Escritura é tratada como trevas, como ausência de luz, como aquele lugar que não tem expectativa de ver. O inferno é tratado como a negritude das trevas. Eu fico pensando, as trevas é escuro, então é a negritude, é alguma coisa mais do que as trevas. Eu não consigo entender isso. Quando nós estamos sem Deus, é como se fôssemos em todas as áreas da vida cegos. E no verso de número 11, 12 diz, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, estou pertinho delas, elas vão me encobrir, e a luz ao redor de mim se fará noite. Eu sei que vou passar momentos difíceis e já estou começando a sentir dificuldade de visualizar a alvorada. Eu estou perdendo a noção da luz, eu estou perdendo a visão. Para onde eu vou? Aí no verso 12 diz, até as próprias trevas não te serão escuras. Se você estiver no meio de uma luta, de uma treva, de algo que tem a ver com o espiritual, eu tenho que entender que para Deus não é escuridão, Ele está vendo tudo. Porque para Ele, ou estar nas trevas, ou estar na luz, é a mesma coisa, porque Ele é luz. E é Ele que nos elimina, a luz que nós temos não é nossa. Quando a Escritura diz que devemos resplandecer, nós resplandecemos aquilo que recebemos de Deus. O texto diz, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Oh Deus, muito obrigado por isso. Eu creio que
as trevas são uma fase de luto. Eu creio que posso chamar isso. Uma crise de ansiedade, depressão. Como é difícil ver irmãos vivendo momentos assim. Todos nós podemos passar por situações dessas. Parece que está tudo escuro, está pesado, eu não saio do lugar. A gota, a última gota que me faz cair, já foi colocada. Ou eu estou me sentindo numa solidão profunda, apesar de estar cheio de gente ao meu redor. Ou eu estou vivendo uma situação em que nada parece fazer sentido. Eu creio que as trevas têm a ver com isso também. Ou eu digo e penso comigo mesmo, ninguém me entende, ninguém me enxerga, ou eu estou no escuro, estou sozinho. Mas Deus vê perfeitamente. Até nesse lugar Deus vê perfeitamente, porque para Ele trevas e luz são a mesma coisa. É Ele que me guia. Como eu aplico isso? Como é que isso faz sentido na minha vida? Eu creio que isso traz consolo para nós, na nossa dor. A onipresença de Deus garante que não existe hospital, não existe quarto, não existe estrada, não existe cela, cadeia, não existe casa vazia, não existe leito de lágrimas onde Deus não esteja presente com o seu povo. Não existe. A partir do momento que eu entendo isso, tudo muda. Porque Deus traz consolo no meio disso tudo. Porque Ele está presente. Ele está com você. Outra coisa que o texto traz para nós é responsabilidade no pecado. Ele faz a gente tremer. Porque não existe lugar escondido para pecar. Eu vou deixar Deus aqui de lado. Senhor, o Senhor fica aqui, porque agora eu vou entrar nesse lugar, e esse lugar não é para santidade. Eu vou ali, depois eu volto e vou conviver com o Senhor. Como se nada tivesse acontecido. Tolinho. Se você está lá dentro, Deus está lá. E mesmo você não estando lá dentro, Ele lá está também. Não existe lugar onde Deus não esteja. Não há fora da cidade, outro país, outro quarto, outro horário, onde Deus não esteja presente e vendo. Ele está ali, e Ele está vendo tudo. Então isso traz uma responsabilidade para nós. Ninguém está vendo, tem ninguém da igreja vendo o que eu estou fazendo. Estou fazendo aqui no escuro. Ninguém vai olhar meu imposto de renda e ver que eu não estou fazendo o imposto de renda corretamente. Estou burlando. Tadinho dele. Se acha que Deus não está ali. Mas ao mesmo tempo, essa verdade traz para nós uma segurança. Não uma segurança passageira. Traz uma segurança que eu posso chamar de eterna. Sempre. Hoje para sempre. Para aquele que é crente em Cristo, nada pode nos afastar definitivamente da presença amorosa de Deus. Nada, situação e força nenhuma pode nos tirar o amor de Cristo. Essas são as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, no seu final. Ele diz, o que pode fazer isso? Seria a morte? Seria o inferno? Seria isso? Seria os principados e potestades? Seria o quê? Ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa, obrigado, Senhor. Esse é o texto de Romanos capítulo 8, versos 38 a 39. Deus está com você. Deus está com cada um de nós de uma maneira muito especial. Se nós somos filhos dele, corpo de Cristo, igreja santa, crentes verdadeiros. Deus está conosco de uma maneira muito especial. Para alguns, ele traz juízo. Para outros que creem nele, ele traz graça. A presença dele significa bênção. Deus está com você
com cada um de nós, em toda parte, em todo o tempo e em qualquer circunstância. Você crê nisso? Se o seu cristianismo não tem isso como verdade, o seu cristianismo é pobre. Ele ainda não conheceu o verdadeiro Deus. Está muito distante. Mas só que, como disse no início, Deus nos deu a sua palavra. E textos como estes, Salmo 139, Ele revelou isso para que nós pudéssemos conhecê-lo e, consequentemente, o que Ele faz com a sua natureza santa a nosso favor. Deus nos deu o entendimento disso, para responsavelmente vivermos na presença dEle, de maneira tranquila, de maneira cheia de paz, de maneira a honrá-lo e bendizê-lo. Creia nisso, porque essa é a verdade da palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, porque quando vemos que o Senhor é onipresente, e o é porque o Senhor está dessa forma agindo a nosso favor na nossa vida, nossa alma se alegra. Ó Deus, obrigado porque eu não tenho onde me ausentar do Teu Espírito. E saber disso me traz alegria e confiança e responsabilidade. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja colocando a Tua verdade no nosso coração, esta que estudamos agora. E que jamais, ó Pai, seja retirada da nossa mente, de tal forma que isso produza uma vida cristã baseado naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor faz e deseja para nós. Ó Deus, nós queremos ser encontrados na Tua presença como fiéis. Por isso, Pai, precisamos do Senhor, porque somos pecadores. Santifica a nossa vida. Ó Deus, se há no nosso meio irmãos passando por aflições, ansiedades, depressões, angústias, medo, ausências, ó Deus, venha suprir estas vidas poderosamente e eficazmente, Pai. Abençoa esses amados, aproxima-os do Senhor e usa a Tua igreja como instrumento de bênção na vida desses irmãos. Dê à igreja sensibilidade para que possamos cuidar uns dos outros com aquilo que o Senhor é e o Senhor tem nos dado. Fortalece-nos, ó Pai, como povo do Senhor, como igreja santa, e individualmente como crentes. Nós te pedimos isso porque cremos no Senhor e na Tua palavra. E em nome de Jesus é que nós oramos. E nós imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito. E que seja assim hoje e para todos sempre. Amém.